Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente mergulha num filme que ocupa um lugar bem peculiar na memória cinéfila, Matilda, lá de 1996, dirigido pelo Danny DeVito, né? E adaptado da obra icônica do Roald Dahl. Ele trouxe pra gente a história da Matilda Wormwood, aquela garotinha genial com poderes telecinéticos e que lutava contra, a indiferença da família e a tirania na escola, né? Personificada na inesquecível diretora Trunchbull. E é justamente a recepção desse filme que traz a gente aqui hoje. Porque, por um lado, teve uma aclamação da crítica, assim, quase unânime quando lançou. Mas, por outro, um desempenho de bilheteria que, olha, para dizer o mínimo, não correspondeu, né? Essa tensão que tá bem clara no material que a gente analisou sobre o filme, levanta uma questão bem interessante. Exato. A pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é a seguinte: a gente pode, ou talvez a gente deve considerar Matilda um sucesso cinematográfico? Mesmo com aquele tropeço comercial no início, quando a gente leva em conta o reconhecimento da crítica e, claro, o status de clássico cult que ele solidamente construiu com o passar dos anos. Eu vou defender que sim, meu argumento é que o impacto duradouro, a qualidade artística que foi reconhecida e a conexão profunda com o público definem sim o sucesso de Matilda, muito além dos números da estreia. E eu vou trazer a perspectiva de que, embora esse legado seja, assim, inegável, o fracasso comercial inicial é um componente crítico da história do filme. Um fator que, se não chega a invalidar, pelo menos questiona essa ideia de chamá-lo de um sucesso absoluto desde o começo. Vamos aos fatos que sustentam essa visão. A crítica especializada, ela abraçou o filme. Uma taxa de 90% de aprovação no Rotten Tomatoes não é pouca coisa, né? Reflete um consenso sobre a qualidade da obra. E não foram críticas mornas, não. O Roger Ebert, que é uma voz respeitadíssima, elogiou-me especificamente a esquisitice do filme. A coragem do DeVito em não diluir aquele tom agridoce, às vezes sombrio, do Roald Dahl. Conseguir capturar essa essência já seria, assim, por si só, um feito artístico notável. Mas o que realmente consolida Matilda como sucesso na minha leitura é a vida dele depois do cinema. O filme não só sobreviveu àquele desempenho inicial modesto, como ele floresceu espetacularmente no mercado de home video. Virou um fenômeno cult, sabe? Aquela reunião do elenco em 2013, quase 2 décadas depois. Isso não acontece com um filme esquecido. Acontece com obras que marcaram culturalmente, que continuam relevantes. Esse tipo de longevidade, essa marca forte na cultura popular, para mim, é a definição mais robusta de sucesso. Eu entendo a força desses argumentos, claro, especialmente esse apelo duradouro. No entanto, eu adoto uma perspectiva talvez um pouco mais pragmática, sabe? Ancorada na realidade da indústria do cinema daquela época. Quando a gente olha para o lançamento original de Matilda pela TriStar Pictures, que era um estúdio grande, a narrativa é outra. O material que a gente tem é bem claro, um orçamento de 36 milhões de dólares, que era uma quantia, sim, considerável em 96, e uma arrecadação nos Estados Unidos de só 33 milhões. Isso em termos contábeis básicos, né? Antes mesmo da gente pensar nos custos pesados de marketing, de distribuição, já configura um prejuízo. Para o estúdio, que investiu esperando um retorno compatível com aquele orçamento, o resultado foi, inegavelmente uma decepção comercial. Sucesso, no jargão da indústria, especialmente para um filme com esse nível de investimento, passa fundamentalmente pelo retorno financeiro. A incapacidade de Matilda de conectar com o público massivo naquele momento, de forma a justificar o investimento, isso é um fato. O status cult posterior é fascinante, e a gente vai falar mais sobre ele, mas ele não reescreve o resultado financeiro do lançamento. É uma camada adicional, talvez uma redenção, mas que coexiste com o fracasso comercial inicial. A gente não pode simplesmente ignorar essa primeira fase quando vai avaliar o todo. Mas será que essa métrica financeira, essa do estúdio na hora do lançamento, deve ser a única régua para medir o sucesso de um filme como Matilda? Eu discordo que deva ser a principal, especialmente quando a gente fala de uma obra com intenções artísticas claras. Era uma adaptação de Dahl, dirigida por um ator-diretor com uma visão bem particular. A aclamação crítica quase unânime
unânime, os 90% no Rotten Tomatoes, o elogio do Ebert, a fidelidade ao espírito esquisito do livro, isso sinaliza que artisticamente o filme foi um triunfo. Ele entregou o que se propôs em termos de qualidade, de visão. Isso não é uma forma de sucesso. Quantas adaptações literárias, falham miseravelmente nesse aspecto? Talvez o valor intrínseco do filme, a qualidade que os críticos e os fãs depois reconheceram, já estivesse toda lá, só esperando o momento certo para ser apreciada em massa. Insistir só no resultado de bilheteria de 96 não parece redutor demais? Não, veja bem, não estou dizendo que a qualidade artística seja irrelevante, longe disso. Mas no ecossistema de Hollywood, especialmente se tratando de um filme de estúdio com orçamento significativo, a dimensão comercial não é apenas um fator, ela é frequentemente o motor principal. Os 36 milhões de dólares investidos não foram um ato de mecenato, Era um investimento com expectativa clara de lucro. O fracasso em atingir essa meta primária, e não foi só não lucrar, foi nem sequer cobrir os custos na bilheteria doméstica, é um dado objetivo. É uma marca na trajetória do filme naquele contexto temporal. Você pergunta se é redutor focar nisso. Eu pergunto se não é um pouco ingênuo ignorar completamente a realidade econômica que viabiliza a produção desses filmes em primeiro lugar. A história do cinema está cheia de filmes aclamados pela crítica que foram desastres comerciais. São sucessos artísticos? Sim, com certeza. Foram sucessos cinematográficos no sentido amplo, que inclui a sustentabilidade do negócio que os criou. Aí a resposta fica mais complexa. O mercado de 1996 deu um veredito financeiro claro. A gente pode reavaliar hoje, claro, mas não podemos apagar aquele resultado inicial. Ele faz parte da história tanto quanto as críticas positivas. Tudo bem, eu aceito que o resultado financeiro inicial foi negativo, mas vamos voltar ao fenômeno posterior, o status cult e a popularidade massiva em home video. Você chama de camada adicional, redenção. Eu vejo como algo mais fundamental. Não é só um nicho. Matilda se tornou um filme familiar, quase onipresente, amado por gerações que descobriram na TV, no VHS, DVD e streaming. Isso demonstra que o filme não apenas encontrou seu público, mas encontrou um público vasto e profundamente conectado com a mensagem dele. Aquela esquisitice, essa validação das crianças que se sentem diferentes, que talvez não tenha funcionado nas bilheteiras de imediato, provou ter uma ressonância enorme a longo prazo. O sucesso tardio nesse caso não é menor. Ele talvez seja até mais significativo, porque revela uma qualidade que resistiu ao tempo, às tendências passageiras. A reunião do elenco em 2013 não foi um evento de fãs obscuros, Foi notícia, foi celebrada amplamente, justamente porque o filme se tornou parte do imaginário coletivo. Como a gente pode minimizar esse impacto cultural duradouro a ponto de dizer que o fracasso inicial ainda complica a narrativa de sucesso? O tempo não provou que o sucesso estava ali só latente. Olha, eu reconheço totalmente a força do status cult e a popularidade duradoura. É inegável. Matilda encontrou um lugar especial no coração de muita gente. Mas, ainda assim, a gente precisa fazer a distinção. O sucesso mainstream de bilheteria, aquele que valida o investimento inicial do estúdio, que gera lucros imediatos, é um fenômeno diferente do status cult que se constrói ao longo do tempo. A pergunta crucial é: qual era a intenção original? Lançar um filme para virar um clássico cult décadas depois ou ter um sucesso de bilheteria em 1996? Bom, dado o orçamento e o envolvimento da TriStar, a segunda opção parece muito mais provável, O status cult, por mais valioso que seja culturalmente, surge frequentemente apesar do desempenho inicial, não por causa dele. É quase como uma segunda vida para o filme. Valiosa. Sim. Indicativa de qualidades intrínsecas. Com certeza. Mas ela apaga a realidade de que no momento em que o filme foi lançado e avaliado pelos padrões da indústria da época, ele não atingiu o objetivo comercial primário. Eu argumento que não apaga. São duas fases distintas.
Chamar o filme de sucesso sem essa qualificação ignora a primeira fase, a do lançamento comercial, que não funcionou como se esperava. Será que qualquer filme que fracassa inicialmente, mas depois encontra seu público, pode retroativamente ser chamado de sucesso desde o início? Isso me parece um pouco reescrever a história. Talvez não seja reescrever, mas sim compreender a história completa. E isso nos leva a especular sobre as razões dessa desconexão inicial, né? Por que a aclamação da crítica não se traduziu em bilheteria? Minha hipótese é que justamente os elementos que hoje a gente celebra, a tal esquisitice elogiada pelo Ebert, os temas sombrios herdados de Dahl, como pais emocionalmente abusivos, uma diretora sádica que literalmente arremessa crianças, eram talvez demais para o público familiar médio de 1996. Talvez o marketing não tenha sabido posicionar o filme, ou talvez o público simplesmente não estivesse preparado para um filme infantil que não adoçasse tanto a pílula da crueldade da solidão infantil. Veja a intensidade da Trunchbull, interpretada pela Pam Ferris. O material até menciona os percalços físicos que ela enfrentou. Pó de giz nos olhos, o dedo cortado na cena do giro da Amanda Tripp, tudo em nome de criar uma vilã verdadeiramente ameaçadora e memorável. Essa intensidade, que hoje é icônica, parte fundamental do apelo cult, pode ter sido exatamente o que assustou parte do público inicial. O filme estava, quem sabe, um passo à frente do seu tempo, oferecendo uma complexidade que só seria plenamente apreciada mais tarde. A qualidade estava lá, sim, mas talvez incompreendida pelo mercado massivo inicial. Eu concordo que o tom único do filme é central para entender essa dualidade. A esquisitice, essa mistura de fantasia com um tema sombrio, sátira social, é provavelmente o fator-chave. Mas onde você vê um filme à frente de seu tempo, eu vejo também uma possível falha de cálculo na leitura do mercado de 96. Se o público não estava receptivo, como a bilheteria indicou, então o filme, por melhor que fosse artisticamente, falhou na sua comunicação inicial com a audiência massiva que ele visava. O desempenho comercial, nesse sentido, não é um acidente, mas a consequência direta dessa inadequação ao gosto predominante daquele momento. A aclamação crítica, embora válida, ficou um tanto isolada da resposta do público pagante, né? O mercado, naquele instante, decidiu que Matilda, com seu tom particular, não era o que ele procurava em larga escala. A intensidade da Trunchbull, que você mencionou, pode ter sido artisticamente brilhante, mas comercialmente arriscada para um filme vendido como entretenimento familiar na época. O fracasso inicial de bilheteria, portanto, não é só um dado financeiro, é uma evidência dessa desconexão, dessa aposta tonal que não rendeu frutos imediatos. Será que a excelência artística, por si só, justifica ignorar essa falha em conectar com o público-alvo no momento crucial do lançamento? Eu diria que a conexão posterior, massiva e duradoura, prova que a falha não estava no filme em si, mas talvez na janela de tempo ou na forma como ele foi apresentado inicialmente. O público eventual validou a aposta tonal, mas entendo o seu ponto sobre a perspectiva do lançamento. E é uma perspectiva importante para um estúdio que precisa decidir onde vai alocar os próximos 36 milhões de dólares, né? A história de Matilda é um lembrete de que nem sempre qualidade artística e sucesso comercial imediato andam de mãos dadas. Então, para sintetizar meu argumento, apesar do tropeço inicial nas bilheterias, a combinação da forte aclamação da crítica, da captura magistral do espírito único do Roald Dahl e, crucialmente, do estabelecimento de Matilda como um clássico cult amado, revisitado por décadas, isso solidificou o lugar dele como um sucesso cinematográfico genuíno e significativo. O legado cultural dele transcendeu e, no final das contas, redimiu os números de estreia. O tempo provou o valor de Matilda. E concluindo a minha perspectiva, embora eu reconheça e admire a aclamação crítica e o status cult que Matilda merecidamente alcançou, eu insisto que o fracasso financeiro no lançamento original é um elemento incontornável na análise da trajetória dele. Para um filme comercial de grande orçamento em 1996, o desempenho de bilheteria era uma métrica inescapável de sucesso.
A história de Matilda é, por isso mesmo, tão interessante. Ela é complexa, sabe? Tecida com fios de excelência artística, carinho duradouro do público e também a realidade de uma rejeição inicial pelo mercado massivo. Não é uma história simples de sucesso ou fracasso. De fato, a discussão sobre Matilda nos mostra claramente como a noção de sucesso para um filme pode ser fluida, né? E depender do ângulo que a gente escolhe. O crítico, o comercial imediato ou o cultural a longo prazo. Cada perspectiva revela uma faceta diferente da história. Exatamente. O material sobre o filme oferece um terreno fértil para essa reflexão. A jornada singular de Matilda, de decepção de bilheteria a tesouro cultural, continua a nos ensinar sobre como os filmes encontram, ou às vezes precisam lutar para encontrar, o seu espaço e o seu público ao longo do tempo.